Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Boa noite para você que está em casa, que Deus abençoe sua vida. É bom ter você cultuando com a gente também aqui. Não podemos deixar de falar do que está acontecendo lá em Kentucky, nos Estados Unidos, na Universidade de Augsburg, onde está hoje, por volta das 11 horas da manhã, ainda estava acontecendo o culto, eu não sei se está ainda. Está? Então, eles estão há mais de 250, chegando a 260 horas de culto ininterrupto, desde a quarta-feira da semana retrasada. É uma universidade cristã e começou lá com um culto normal que eles têm durante a semana. Terminou o culto, o pastor se despediu ali na capela da universidade e o pessoal foi embora para casa, mas uns 30 ficaram ali orando, começaram a louvar e de repente começou a chegar mais gente, foram pessoas de outras universidades a essa altura do campeonato, já foram milhares de pessoas, é um lugar bastante amplo, mas tem fila para entrar em muitos momentos. Está acontecendo algo que não vamos dizer assim, só um desejo humano. Por quê? Por uma coisa bem simples. A princípio eu fiquei meio assustado, porque Instagram, essas coisas, você nunca sabe o que está por trás. Mas depois de 250 horas de testemunhos, conversões, louvor, pregação, aí você começa a achar que não pode ser obra humana. Nessa universidade, há 50 anos atrás, 53 anos atrás, houve um outro avivamento desse tipo, que se espalhou para... Obrigado, Marisa. Se espalhou para outras universidades e igrejas americanas, né? Grupos de jovens da universidade saíram para testemunhar e pregar o Evangelho. Dr. Russell Shedd, ele fala que uma das características importantes para o avivamento é missões, é a proclamação do Evangelho que vem logo em seguida. E isso aconteceu lá em 1970 e parece que caminha para acontecer também nos nossos dias, né? É bom lembrar sempre que não dá para fabricar avivamento, vocês têm sido instruídos quanto a isso. Avivamento não é obra humana, é obra divina, é quando Deus diz que sim, e eles já estavam orando há alguns anos sobre isso, e Deus decidiu que era chegada a hora. Então, vai ter igrejas querendo fabricar e imitar isso. Gente, fogo santo, ele só vem de cima, ele não vem por produção humana, mas é um sinal ao qual nós devemos prestar atenção. E uma pessoa estava conversando comigo hoje de manhã, e até emocionado quando ele falava, e ele falou que ele esteve vendo isso e chorou bastante. E eu pedi para ele vir compartilhar com a gente qual é a sensação que ele teve de ver esse avivamento acontecendo. Vem cá, Adriano, compartilha a sua experiência, o que você percebeu disso que está acontecendo lá. Boa noite, amada igreja. Muita felicidade de estar aqui. Estava falando com o pastor pela manhã que a igreja vinha estudando avivamentos, né? Colocando vídeos aqui de coisas que estão acontecendo, coisas que aconteceram recentemente. Quando a gente vai ver, eu sempre fui apaixonado por esse tema, a história da igreja, essas coisas, e eu não conheço ninguém melhor do que esse cara aqui, que fala sobre a história da igreja, avivalistas, reformadores, eu não conheço ninguém que... A pessoa pode falar o mesmo que ele, mas o brilho dele é diferente, porque ele é apaixonado por isso. Então eu falei, que privilégio, né, pastor? Está acontecendo um avivamento, porque assim como ele, eu também fiquei desconfiado.
não sei quem sabe, mas eu sou bastante conspiracionista com um monte de assunto. E eu demorei para até me debruçar sobre o assunto. E quando eu comecei a ver, gente, assim, toda hora eu ia abrir o celular e eu chorava imediatamente. Não é um efeito psicológico, não é um alívio, um gatilho emocional, nada disso. Eu vou contar para vocês muito breve. O pastor falou para eu usar 5 ou 6 minutos. Eu perdi um tempo da minha vida entendendo por que os jovens estavam sendo tão, como é que eu vou falar, desconstruídos dentro das universidades. Fiquei chato até, assim, chato mesmo. Quem convive comigo percebeu na época. Mas uma das coisas que eu vi assim é que eles afastaram a juventude. Quem está na universidade é basicamente a juventude. Tem os coroas? Tem, mas é basicamente a juventude. Começou uma doutrina muito humanista, uma doutrina de tudo é muito científico, é uma ciência chata, que passou a ignorar a parte metafísica, que passou a ignorar a fé. Tudo é baseado muito na molécula, muito no átomo. E não tem nada mais sobrenatural. A igreja aqui já recebeu, se eu não me engano, o Marcos Eberlin, que é um químico fantástico, doutor em química, trabalha aí em várias universidades. E ele explica que não tem nada mais milagroso, mais maravilhoso do que uma molécula e um átomo. Porque aquilo ali é um negócio que não se explica sozinho. Tem um motor fazendo aquilo acontecer. E então, quando as universidades cristãs permitiram que a doutrina do darwinismo, essa maluquice toda que o homem veio da mesma origem do macaco, não é que o homem veio do macaco, mas que veio da mesma origem. Quando a igreja começou a permitir isso, ela se ajoelhou diante do humanismo. E aí ela deixou o jovem escolher. Só que ela não foi tão eficiente em passar tempo com o jovem para explicar o que ela pensa sobre isso. E a universidade tem a audiência cativa do jovem. Ele é obrigado a ficar ali anos e anos, muitos anos ouvindo aquilo. Então, naturalmente, ela conseguiu bastante coisa com isso e afastar muitos jovens disso. E a gente vê esses jovens que na década de 70, 80 receberam essa doutrinação, são os professores e doutores hoje que doutrinam de forma mais intensa ainda os outros jovens. E o país, especialmente o Brasil, está contaminado por uma briga, que eu fiz muito parte disso também, de direita e esquerda. Eu não estou falando disso. Eu não estou falando de uma doutrina de direita, de uma doutrina de esquerda. Eu estou falando de algo espiritual, pessoal. Houve uma organização infernal, monstruosa, para afastar a nossa juventude de Deus. Para fazer com que, no máximo, Deus seja um negocinho, um pontinho na vida dos jovens, especialmente depois dos adultos, que aí vão se afastar muito mais disso. E aí tem um outro ponto, eu já vou linkar tudo no final agora, que essa juventude agora, a geração Z, os adolescentes, os jovens aí até 20, 25 anos, são uma geração extremamente atacada por serem, entre aspas, Nutella. Porque eles não sabem brincar de rodar peão, não souberam soltar pipa, não sabem andar de bicicleta, um monte de coisas que o pessoal da minha idade, 40 a mais, reclama bastante. Só que eu sempre falo, e eu arrumo esse tipo de briguinha o tempo todo na rede social, que eu falando o seguinte: mas a culpa é sua, a culpa é minha. Nós somos os pais dessa geração que está sendo atacada, dessa geração que tudo é mimimi, que tudo é dodói, é isso que é reclamado por eles. Mas fomos nós que educamos. E aí, de repente, Deus derrama no meio de uma universidade. Então, eu falei desse problema da universidade. E de jovens, ali no Kentucky, em Asbury lá, esse mover. E aí a gente fica ressabiado, e já está em 276 horas, pastor. Agora, nesse momento, o avivamento lá. Algumas coisas interessantes. Pode ter algum furo ou outro no que eu estou falando, mas foi o que eu consegui coletar durante esses dias. E eu chorava especialmente porque eu ia olhar lá e eram jovens que estavam ministrando. Eu ia olhar de novo daqui 3 horas e eram jovens que estavam cantando.
E eu vi relatos até de brasileiros que estavam por ali e foram lá. E eles falaram, gente, o pessoal erra no repique da bateria. Os caras, eles desafinam, vai adolescente com voz desafinada, eles erram a letra. Porque aquilo é um avivamento puro e genuíno. As pessoas não estão indo por causa de uma apresentação. E os Estados Unidos são rigorosos, né? O pessoal é muito bem treinado em tudo lá. Os musicistas, seja um atleta, um pastor, eles são muito bem treinados. Então a gente está vendo um efeito quase que um reality show. Que Deus está mostrando a essa geração que está todo mundo falando mal. Se eu quiser, gente, eu uso. Apesar do descaso de vocês com os filhos de vocês, eu posso usá-los. Então eu olhava lá e falava, gente, não é possível. Com essa coisa das conspirações, eu vejo muita maldade nas coisas. Eu falei, já, alguém vai chegar, vai se infiltrar, vai fazer o negócio virar comercial, ou vai entrar alguém ali, até mesmo satanista, para tentar derrubar o negócio. E eu olhava ali e eram jovens que estavam ministrando, tocando a guitarra, gente até cansada às vezes. E aí você começa a pegar recortes, testemunhos maravilhosos, de adolescentes de 15 anos, gente, de 15 anos lutando contra o pecado. Vocês têm noção do que é isso? Um adolescente de 15 anos, hoje que eu estou com 41, eu falo, meu Deus, é uma fase tão linda. Só que eu lembro, aos 16 eu comecei a lutar contra o pecado também. Foi a época que eu me converti. Mas eu falo, gente, era uma luta tão inocente que a gente tinha naquela idade. E eles estão ali. Eles estão testemunhando para o mundo inteiro. Eu dou graças a Deus que a rede social chegou depois quase dos meus 30. Porque senão eu teria passado muita vergonha na rede social. Esses meninos, eles não estão com vergonha nenhuma. Deus não está com vergonha nenhuma. Uma das coisas que eu ouvi uns anos atrás era de que, parece que Deus parou de atuar depois que chegou a rede social. Foi alguém que estava relatando, parou de ver ET depois que apareceu o celular. Então, alguém querendo dizer assim, eram historinhas, né? Esses moveres, essas coisas de Deus eram historinhas. Está aí ao vivo. Para quem está sem fé aí na internet, entra lá agora ao vivo. São jovens, ninguém tomou conta. Deus fez questão de deixar esse movimento puro. E ele vai encerrar hoje, a 1h da manhã. Ele vai retornar amanhã, a 1 da tarde. E vai parar na quarta-feira de vez, que é um feriado americano. Eles têm uma faculdade teológica lá dentro. E o presidente da faculdade emitiu uma nota no Instagram, falando, olha, a gente aprendeu com a década de 70 que avivamento, se for um avivamento, ele ainda fala isso, nós vamos ver os frutos. No momento nós estamos vendo um despertar. Se for um avivamento, nós vamos ver os missionários saindo daqui. Então você veio para o Kentucky, se encheu, Deus falou com você, é hora de você voltar para o seu lugar e fazer missões aí. Nós não queremos você vindo aqui. Gente, que coisa tremenda, numa época de visualizações, monetização, tudo é comercial, tudo é like, tudo é clique. Eles vão parar. Eles vão parar. Porque eles querem que a glória seja de Deus. Porque se continuar, ali vai virar um lugar meio santificado, a gente sabe disso. Nós temos essa falha grave de querer ver fórmulas, como o pastor disse, não existe fórmulas. Vão querer copiar aquilo. E o ancião da universidade falou, nós não queremos. Vai parar. Então hoje, a 1h da manhã, não tem mais nem visita. A partir de segunda-feira, a partir de amanhã, somente os jovens da universidade vão poder estar ali no encerramento até a próxima quarta-feira. Então, gente, eu chorei copiosamente todas as vezes que eu abri o meu celular e eu via jovens ali. Falei, gente, não foi contaminado. Deus fez questão de manter o evento puro, dizendo que é o mover dele.